meus amores, tudo bem com vocês? Tia Aline aqui novamente. Vamos para a nossa quinta aula de ciências do volume 2 do Farias Brito. Hoje nós vamos falar sobre alguns acidentes que são causados pelo mau uso da água e vamos falar do quê? Do ar, um recurso natural, né, que é essencial para a nossa vida. Bora lá. Correção da nossa atividade de casa, página 191, 193. A experiência lá, né, que nós vamos só comentar, da página 213. Aí vamos responder também a 265 e 266, lá do Plus. O conteúdo, evitando os acidentes causados pelo mau uso da água, e o ar, que está nas páginas 194 e 196. E a atividade de casa, as páginas 195, 197, 207 e mais uma experiênciazinha, né, da 214, que é construindo uma biruta, que é onde você vai comprovar a presença do ar também. Mais ainda do que o que a tia vai falar aqui, tá bom? Bora lá. Vamos para a nossa correção. Qual é o caminho que o Sol percorre no céu? Vamos relembrar o que nós falamos sobre o movimento aparente do Sol, que a gente tem a sensação de que o Sol está se movimentando. Ele começa onde? Observe que aqui tem pôr do Sol e lá tem o nascer do Sol. O que ele pede que você faça? Um caminho que o Sol vai percorrer no céu. E aí, ele vai percorrer do pôr do Sol para o nascer do Sol ou do nascer do Sol para o pôr do Sol? E aí? Muito bem, lá do nascer até o se pôr. Então, você ia fazer o que ele pede que você faça? Desenhe, ó, no espaço as posições do Sol. O Solzinho é a bolinha, então vamos desenhar as bolinhas. Olha só o movimento que ele vai fazendo até chegar onde? No pôr do Sol, onde ele vai se pôr, onde ele vai terminar o dia. Lá ele começa o dia e aqui ele termina o dia, ele se põe. Muito bem. Próxima. Observe as duas fotografias, elas foram feitas no mesmo dia, mas em horários diferentes. Relembrando das sombras, quanto mais sol, menos sombra. Quanto menos sol, mais sombra. Um inverso do outro. Observe que são os mesmos objetos, né? Os mesmos brinquedos. O que é que mudou aí? Ó, as sombras. E por que isso aconteceu? Ele pede que você compare as duas imagens. Qual das imagens apresenta a sombra mais longa? É na A ou é na B? E aí? É na imagem A. Muito bem. Letra B. Qual é a diferença entre o tamanho das sombras... Aliás, desculpa. A diferença entre o tamanho das sombras ocorre por quê? Os objetos mudaram de posição? Foi isso que aconteceu? Foi? Olha só, mudaram a posição? A posição do Sol no céu mudou? Mudou a fonte de luz que ilumina os objetos, ou seja, deixou de ser Sol e passou a ser a luz artificial. E aí? A posição do Sol no céu mudou. Os objetos não mudaram de posições, mas a posição do Sol mudou. Nona questão. Utilizando as palavras do quadro, escreva a forma em que encontramos água em cada uma das imagens. Relembrando novamente, vimos na aula passada que a água ela pode estar nos três estados físicos. Você pode encontrar ela no sólido, que é aquela numa forminha de gelo, né? Líquido, que é aquela que sai da torneira, que a gente encontra nos rios, nos mares. E na forma gasosa, que é o vapor. Aqui ele quer que você utilize essas palavras, ou gotas ou gelo. Ou seja, ou líquida ou sólida, para observar cada uma das imagens. Então, aqui na primeira imagem, que forma que eu tô vendo essa água? Ela está em que forma? Gotas ou gelo? Gelo, muito bem. E aqui, gente, olha só. Formou nuvens. Formou nuvens através de quê? Do vapor, não foi? E aí? Gotas ou gelo? Gotas. Quando essa chuvinha cair, vem quê? Em forma de gotas. E por último lá, ó. A imagenzinha ali, ó. Tá nítido. É o quê? Gotas. Muito bem, meus amores. Décima. Observe as imagens e depois responda as questões. Olha a imagem A e a imagem B é do mesmo local. Só que essa região aqui vai estar no período da cheia
e essa aqui está no período da seca. Água sem água. Ele pergunta, em qual imagem há mais água no ambiente? A ou B? A imagem A, muito bem. B, a quantidade de água disponível modifica o ambiente? Será, gente, transforma o ambiente devido à quantidade de água? Sim ou não? Sim, gente, modifica-se o ambiente. Observe os dois ambientes, é do mesmo local, mas observe o quão diferente eles se tornam. Se não tivesse essa legenda, será que eu ia conseguir saber que aqui é a mesma imagem? Eu, particularmente, não ia conseguir distinguir. Porque aqui, ó, tá na cheia e aqui tá na seca. Então, modifica sim. A forma como essa água está disposta, a quantidade dela, faz com que eu perceba essa modificação do ambiente, embora seja o mesmo ambiente. Letra C. Com um colega, no caso com mamãe e papai, compare as imagens. Quais diferenças você observa entre elas? E aí, gente? Na letra A e na letra B tá bem nítido. A letra A a gente vê o quê? Uma maior quantidade de água. E na B a gente vê o quê? Uma menor quantidade. Olha só, a quantidade na imagem A é maior a quantidade de água. E na imagem B, essa região aqui é mais seca, ou seja, tem menos água. Ou nenhuma, que aí tá seco, 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 tá vendo? E o experimento que eu pedi que vocês fizessem, você ia usar areia, terra de jardim, colher de madeira e a colher de metal. Vocês iam fazer, iam colocar os nomes desses objetos do mais frio até o mais quente, antes de expor eles ao sol. A tia fez, né, para fazer esse experimento. Quando eu peguei a areia de jardim, ela era mais fria, depois veio a areia normal, depois a colher de madeira e por último a colher de metal. Isso antes de eu colocar lá no sol. Não sei se o de vocês foi assim, tá bom? Porque aí era a experiência de cada um, a percepção também de cada um. E aí quando eu expus tudo ao sol, ficou da mesma forma, do mais frio para o mais quente. Quando passou um tempinho, que ele pede que você deixe por 2 horas no sol, quando passou esse tempo, que aí ele pede que você bote de novo a mãozinha lá, né? Depois das 2 horas no sol, botasse a mãozinha lá e visse como é que ficou. O meu continuou da mesma forma. O mais frio que eu senti, né, foi a areia de jardim. Depois veio a areia. Depois veio a madeira, a colher de madeira. E por último veio a colher de alumínio, né? Então, também, da mesma forma que eu senti antes do sol, eu também senti depois do sol. Aí ele diz aqui, ó, qual material parecia mais quente antes da exposição do sol e depois da exposição do sol? Para mim, antes e depois, o mais quente foi lá, a colher de alumínio. Todos os materiais aqueceram da mesma forma? Na minha experiência, não. E na de vocês? Todos aqueceram da mesma forma? Eu acredito que não, porque os materiais, eles são diferentes, então eles se aquecem de forma diferente, embora eles foram colocados na mesma quantidade de horas ao sol, ok? E a terceira, observe atentamente as fotografias e relacione os animais ao ambiente em que ele vive. E aí, olha só, aqui é a imagem do ambiente aquático, aqui dentro da terra, né? E aqui no solo, né? Fora da terra, em cima, no centro. Vamos lá. Animais que vivem na superfície, ou seja, em cima. Qual deles? 1, 2 ou 3? 3, muito bem. Aqui a tia já botou 1, desculpa, mas aqui é o 3, tá bom? Aqui, animais que vivem dentro da água. Olha aqui, ó. Númerozinho 1. E animais que vivem dentro da terra, que no caso aqui as minhocas, né? Número 2. E por último lá, os animais na superfície terrestre, número 3. Aqui a tia só porque ela começou na ordem aqui de cima, mas na hora de escrever aqui tá correto, tá, gente? 1, 2 e 3. Aqui, ó, 1, o tubarão aí dentro da água. 2, dentro da terra. E 3, na superfície do solo, em cima. A luz natural que ilumina nosso planeta é produzida pelo astro chamado Sol, que é o natural, não é isso? A luz solar é responsável pela vida dos seres do planeta. As plantas utilizam a luz solar na produção do seu próprio alimento, liberando o gás oxigênio, que é essencial para a respiração dos seres vivos. Não conseguiríamos sobreviver sem a existência de oxigênio em nosso planeta. Observe, gente, a importância
do sol. O passo a passo que ele vai fazendo para que todos os seres vivos precisem dele. E é o que ele pergunta. Explique esta afirmação. A luz solar é responsável pela vida dos seres no planeta. Do planeta. E aí? O que essa afirmação quer dizer? Que a luz solar é responsável pela vida dos seres do planeta. Porque se você observar aqui, gente, cada ser vivo ele utilizou o sol, né? Ele utilizou essa luz solar para fazer algo. Fez parte do dia a dia, da sobrevivência desses seres vivos. Olha o que a tia botou aqui, ó. As plantas, elas utilizam o quê? A luz solar na produção do próprio alimento. Quando ela produz esse alimento dela, ela vai liberar o quê? O gás oxigênio. E para que serve o gás oxigênio? Para nossa respiração dos seres vivos. Pois não conseguiríamos, no caso, né, sobreviver sem essa presença desse oxigênio no planeta. Então, observe aqui, ó, a planta utiliza a luz solar, fabrica seu alimento, libera o oxigênio e esse oxigênio é liberado para nós, seres vivos, né, para que possamos respirar, para que continue havendo essa vida no planeta. E além da luz solar, as plantas precisam ser cultivadas em solos férteis, ou seja, em solos bons para o plantio. E aí ele diz assim, ó, os solos férteis são aqueles o quê, gente? Possuem uma grande quantidade de pedaços de rocha? Contém água, nutrientes e gás oxigênio em quantidade adequada, ou seja, própria, para que esse solo, para que tudo que seja plantado ali cresça? Ou tem grãos bem finos e apresentam maior quantidade de água? E aí, qual seria a resposta mais correta aí? Letra B, contém água, nutrientes e o gás oxigênio em quantidade adequada, nem mais e nem menos. O ideal para que haja essa sobrevivência e esse crescimento do que for plantado ali, ok? Ana foi à praia, levou o guarda-sol dela para se proteger. Porém, ela não percebeu que com o passar do tempo ela acabou ficando, ó, exposta ao sol. Olha aí a imagem de manhã, ó, debaixo do guarda-sol dela, né? Na sombrinha. E lá à tarde ela não mudou a posição. Porém, ela ficou no sol. Aí ele quer saber qual foi a fonte de luz que permitiu a formação da sombra de Ana e do guarda-sol. Qual foi a fonte de luz? A luz do sol. Muito bem. Por que durante a tarde a Ana ficou exposta ao sol, mesmo estando embaixo do guarda-sol? O que foi que a tia falou? Que com o passar das horas, com o passar do dia, o sol tem aquela aparente, né? A gente tem aquela aparência de que ele está se movimentando. Então, consequentemente, deve ter isso que aconteceu. O sol foi o quê? Se movimentando. E o que aconteceu? A posição dele aparente, né, mudou. E a sombra sempre se forma do lado oposto do sol. É por isso que ela não mudou de posição, mas o sol começou a bater nela mesmo ela estando debaixo do guarda-sol. Por quê? Por causa da posição aparente. O sol ele foi se movimentando. Ele teve essa aparência de movimento. Aqui era manhã e lá é a tarde. E aí nós vamos para o nosso assunto, evitando acidentes causados pelo mau uso da água. É só o que a gente vê. E que acidentes são esses? Diz aqui, ó, que em casa é importante a gente ter alguns cuidados ao usar a água em nossas atividades. Por quê? Porque o mau uso dela pode provocar acidentes. Vamos ver aqui algumas imagens. Olha só, a água lá no fogo, uma panela no fogo, lá esquentando uma água. Se você não prestar atenção, se você puxar, por exemplo, ou encostar perto disso aqui, você pode se queimar. Tá correto isso aqui, gente? A criança deve mexer com fogo? Ou deve estar perto de alguma coisa que possa queimá-la? Não, olha só o tamanho desse X. É proibido. Tome muito cuidado quando alguma panela estiver no fogo. Não chegue perto. Deixe que isso para adulto, tá bom? Olha outra coisa. Puxar uma toalha de mesa com várias coisas em cima, não é isso? Ou água, ou qualquer substância, ou até mesmo uma comida quente. Quando a tia fala ali, só fala da água, mas é de uma forma geral. Os acidentes domésticos, os acidentes que podem ser causados em casa, mas que a gente também pode evitar. Tá certo essa criança puxando essa toalha aí, ó. Olha o tanto de coisa que tinha em cima dessa mesa.
Será que vai ter ou não um acidente aí? Com certeza. Então também é proibido, não puxe. Eu não falo isso só para criança, não, é para qualquer pessoa, gente. Mas a gente fala da criança porque a criança ela é menor, ela precisa ser mais observada. Às vezes ela não tem essa noção ainda. Então o cuidado com o adulto tem que ter esse cuidado redobrado e evitar deixar uma situação dessa. Não é isso? Porque às vezes como ela não tem noção, ela vai puxar, ela não vai imaginar o que possa acontecer com ela. Outra situação, olha só, a mãe limpando, né, a casa ao tanto de água. O piso tá o quê? Molhado. Tem que ter cuidado com isso. Ah, tia, eu passo bem devagarzinho. Bem devagarinho, né? Tá certo. Passar, o ideal é não passar. É esperar o quê? O piso secar. Então, piso molhado pode ser sim sinônimo de uma queda, se você passar por ele, mesmo que seja devagar. O ideal é não passar quando o piso estiver molhado. Lá, após o banho, se enxugar bem, para evitar molhar o restante do banheiro, para não escorregar. O mais ideal mesmo, gente, é que quando você for banhar, tomar banho, você calça uma chinela de borracha, porque ela faz com que você não deslize no banheiro. Mas se porventura você for descalço, que geralmente a gente vai mesmo descalço, terminou de tomar banho, se enxuga para evitar que molhe o restante do banheiro, para evitar que você caia ou que a próxima pessoa que vai utilizar esse banheiro também possa cair, não é isso? Olha aí, ó. Então são alguns cuidados que a gente deve ter ao manusear. Tem vários outros, por exemplo, um balde de água, derramar essa água. Se não está usando, derrama a água e vira esse balde de cabeça para baixo. Para quê, tia? Para evitar que você pise em cima dele, dentro dele, enfie o pé lá dentro, porque só o que a gente vê são acidentes domésticos, não só causados pela água. Aqui a tia está falando sobre a água, mas é com qualquer outra coisa, com qualquer outra substância. Produtos de limpeza também, por exemplo, não deixar ao alcance das crianças, porque às vezes ela não tem, às vezes a pessoa bota um produto de limpeza dentro de uma garrafa de refrigerante, dentro de uma garrafa de água mineral. Tem crianças que não têm essa noção de distinção e acaba tomando. A gente vê muitos casos isso aí, então isso é um perigo. Outra coisa, ó. Ah, tia, mas aqui é só uma criança tomando banho numa piscina. Mas, ó, criança em uma piscina sozinha. Pode? Pode ter algum acidente aí? Com certeza. Então, entrou na piscina, sempre ser supervisionada por um adulto. Se às vezes acontece com um adulto, imagine com a criança. Então, aqui seria um outro acidente. Não só numa piscina, mas dentro de uma banheira também. Às vezes a criança não está numa piscina, mas está numa banheira, tomando banho numa banheira. Sem supervisão nenhuma, está ali brincando. De repente, se afoga. Então, tudo tem que ser supervisionado, gente. Porque a água é um perigo quando ela não acontece de uma forma adequada. Quando ela não é usada de uma forma adequada. Por isso que diz os acidentes causados pelo mau uso da água. E agora vamos falar sobre o ar. Esse componente natural que é tão importante para o nosso dia a dia. Sem o ar, o quê? A gente não respiraria, não é isso? Então tá dizendo aqui, ó, qual a importância do ar em nossas vidas? Gente, o ar, ele é absurdamente importante no nosso dia a dia. Sem o ar, ninguém viveria, né, ó. Ó, tia, respirando e expirando, colocando o ar dentro e soltando. Isso é essencial, faz com que a gente possa sobreviver mesmo. Sem ar não dá. Podemos viver sem ele? Não podemos. Em que situações podemos perceber a presença do ar? Gente, embora nós precisamos do ar, a gente às vezes não vê o ar, mas a gente sente o ar. Vamos ver em que situações? Aqui nós temos uma imagem de várias crianças num parque, né? Se divertindo, brincando, em que nós podemos perceber a presença do ar. Primeiro que todas elas, como estão brincando, estão todas vivas, então estão todas respirando. Então, nessa respiração, a gente já percebe a presença do ar. Em que outro momento a gente percebe a presença do ar? Bora lá. Olha só. A respiração da criança, ó, o balançar dos cabelinhos dela aqui, ó. O vento que deve estar batendo. Isso é presença do ar? É sim, com certeza. E aí, em que outro momento também a gente percebe a presença do ar, gente?
Olha só. Ó. Dentro dessa bola, essa bola para ela tá cheia de ar. Muito bem. Outra situação, ó. A pipa voando. Percebe a presença do ar ali? Com certeza. Outra. O balãozinho. Quando a gente enche o balão, a gente enche o balão de ar. Outra situação. Olha o catavento aqui na mão da criança. Percebe-se a presença do ar? Sim, porque quando ele começar a girar, é o ar que está circulando ali. Outra, olha só. O balanço de ir e vir das crianças, quando um sobe e o outro desce. Percebe a presença do ar? Sim. Então, olha o tanto de situações em que a gente percebe essa presença do ar, gente. Muito interessante e muito importante. Não vejo, porém eu sinto. O que é o vento? O vento é o ar em movimento. E aí, quais são as semelhanças e diferenças entre furacão ou tufão e o ciclone? Isso aqui são tipos de vento, gente. E a gente vai ver que há uma diferença e há uma semelhança entre eles. O que eles têm de iguais? Todos eles são fenômenos caracterizados por grandes quantidades de ar, que se deslocam de forma organizada e executam um movimento giratório muito rápido. Então, esses tipos de vento, que no caso pode ser chamado de furacão ou tufão, nós vamos ver isso aí, e o ciclone, eles são espécies de vento, que nós vamos ver qual a diferença de um para o outro. Mas o que eles têm de iguais é que eles são fenômenos, que fazem o quê? Movimentos muito rápidos. O que é que vai diferenciar um do outro? Deixa eu voltar aqui. O que vai diferenciar um do outro é a velocidade, a intensidade. Como assim, tia? Olha só. O furacão e o tufão, apesar de serem ventos fortes, eles são mais suaves, eles são mais calmos, se comparado com o ciclone. Que o ciclone, ele é um vento muito forte. Então, a semelhança é porque eles são fenômenos da natureza, né, naturais. E o que eles têm de diferente é que o furacão ou tufão, a tia diz furacão ou tufão, porque tem lugares que chamam de furacão, tem lugares que são ditos como tufão. Então, eles são os mesmos, tá? Eles dois são ventos mais fracos, vamos dizer assim, se comparados com o ciclone. Eles são menos intensos do que o ciclone. Então, essa é a diferença. Furacão e tufão são ventos mais calmos do que o ciclone. O ciclone é o vento bem mais forte. E vento é o ar em movimento. É quando eu vejo aqui, por exemplo, o balanço dos cabelos, de uma árvore. Estou vendo aquele vento, é o ar se movimentando. E aí nós vamos para a nossa atividade de casa, né? Bastante página aí para fazer. 195, 197, 207. Fazer a experiência da 214, que é construir uma biruta. A tia vai falar aqui de uma forma geral. Aqui você vai assinalar os cuidados necessários para evitar um acidente do banheiro. A tia deu vários exemplos, vocês vão ler e vai ver qual deles se relaciona com o banheiro, tá? Acidentes que podem ser causados dentro do banheiro. Então, quais são os cuidados que você deve ter, tá bom? No banheiro. Vocês leem e marquem. 2. Vai representar um cuidado que você pode fazer, que é necessário, para evitar um acidente na piscina. E aqui, como é possível prevenir os acidentes relacionados à água na sua escola? Em grupos percorram ambientes da escola. Então, vamos só trocar. Em vez de ser na escola, vamos ver na sua casa de uma forma geral, tá bom? Aí você vai anotar os locais que você identifica que possa ter esses acidentes. Vai discutir com o papai e a mamãe as formas de prevenir esses acidentes nesses locais que você observou que pode ocorrer acidente. Vai planejar alguns recados que produzam formas de evitar esses acidentes. Você vai dizer como é que tem que ser feito para que não haja esse acidente. Grave esses recados em vídeo e apresente os colegas. Apresente para a tia. Olha só uma tarefinha aí legal. Pode mandar para o WhatsApp da tia, quem tem, né? Quem quiser postar também, pode também, tá bom? Não é obrigado, gente, tá bom? Você não é obrigado a postar no Instagram. Só se você se sentir à vontade de fazer essa postagem. Se não se sentir à vontade, não faça a postagem, tá bom? Mas é uma forma de a tia ver. Marca a tia Aline Arteiro, tá bom? Ou então manda pro WhatsApp da tia, se você se sentir mais confortável. A tia não vai disponibilizar aqui o número dela, porque são todos os segundo ano. Então, quem tem
o WhatsApp da tia, pode mandar se sentir melhor. Se não, pode fazer essa postagem lá no Instagram, contando, mostrando, né, esses recadinhos sobre a forma de prevenção, desses cuidados, né, prevenir esses acidentes, no caso, na sua casa. Aqui diz escola, mas a tia diz para você fazer de acordo com sua casa, tá bom? Resolva a cruzadinha. Aqui ele vai falar de cada, ó, está por toda parte, aqui é em relação ao A, tá? O assunto do A. Você vai observar a letra A, B, C, D, vai colocar cada um no seu devido local, de acordo com as características que ele vai mostrar aqui, ok? Próximo. Na página anterior, circule os objetos ou os brinquedos que precisam de A para funcionar. Aqui, ó, você vai circular os objetos, que vai mostrar aqui, né, que precisam de A para circular, depois que vocês responderem, tá bom? Observe o diagrama a seguir e responda. Quantidades relativas dos gases presentes. Olha a legenda. Onde tiver verde é o gás nitrogênio, onde tiver azul é o gás oxigênio e aonde tiver laranjinha são os outros gases. O que ele quer saber? Qual é o gás presente em maior quantidade no ar? Você vai olhar lá qual que tem maior número ali. B. O gráfico está dividido em 100 quadradinhos. Quantos deles corresponde à quantidade de oxigênio no ar? Aí você vai olhar aqui, ó, quantos quadradinhos corresponde o gás oxigênio? O gás oxigênio é o azulzinho. Aí você vai contando e vai dizer quantos quadrinhos corresponde ao gás oxigênio no ar. Aqui, pintar de vermelho, né, os seres vivos que aparecem aqui. De verde, os componentes naturais, que são próprios da natureza. E de azul, os componentes construídos. Aí você observa. Depois ele quer que você elabore uma frase utilizando o termo ambiente e 3 palavras dos quadrinhos pintados de cores diferentes. Então você vai utilizar a palavra ambiente e mais 3 palavrinhas aqui, ó, que você pintou de formas diferentes. Então, um de cada. Avalie os elementos das imagens abaixo e depois desenhe a posição em que o Sol deve estar na imagem. Olha só, A e B. Você vai mostrar de acordo com a sombra, tá vendo? Onde é que vocês acham que o Sol, qual a posição que o Sol está em cada uma dessas imagens? Quinta, por que é importante proteger do Sol das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde? Nós já falamos sobre isso, não foi? O porquê é importante. E a construção da biruta, olha só. Você vai fazer uma biruta para você ver melhor essa questão da presença do A. Bem legal, gente. Olha só, coador de pano com alça, tiras de papel crepom, que é para fazer um enfeite, cola para tecido, tesoura com pontas arredondadas. Tia, tem que ser só com isso aí? Gente, você pode fazer suas adaptações. Não tem o coador de café? Pode adaptar com uma sacola, um saco, né? Não tem crepom? Pode ser tirinhas de papel colorido, você pode pintar também, fica a seu critério. Cola para tecido. A cola para tecido, gente, é porque se você usar o coador de pano de café, você tem que usar a cola para tecido, senão não vai colar. Tia, posso grampear? Pode também. Grampear o quê, tia? Você vai grampear, ó, as tirinhas que você cortar de papel crepom. E a tesoura sem ponta eu acredito que você tem. Então, tudo pode ser adaptado, tá bom, gente? Não se preocupe quanto a isso. Aí aqui ele diz como é que você vai fazer. E você pode mandar fotos para a tia também, tá bom? Mostrando aí sua experiência. Ou você fazendo, ou você já mostrando ela já feita. Fica também a seu critério. E mais uma vez deixando bem claro. Se não quiser postar no Instagram, não tem problema, tá bom? Mas se quiser postar, marcar a tia, marcar a escola, também pode. Essa é uma forma de mostrar o trabalho de vocês. A tia só diz assim que não é obrigado, porque tem gente que não se sente à vontade com isso. Mas se você se sente à vontade, você não tem problema nenhum em mostrar o seu trabalho assim, pode. Quer mandar só pra tia? Também pode, tá bom, meus amores? Depois ele diz assim, ó, você conseguiu identificar a direção do vento? E aí? Olha só a criança brincando, você vai brincar depois. E aí você vai dizer se você conseguiu identificar a direção desse vento. Se foi para o lado direito, foi para o lado esquerdo, estava em cima, estava embaixo, enfim. Qual é a direção do vento? Olha só o menino demonstrando. Vai depender da posição que você vai andar, circular com essa biruta. É um trabalho bem legal. Outra experiênciazinha aí para nós, né? Para mais uma da nossa coleção aí de ciência. Então a tia vai ficando por aqui. Fique com Deus. Até a próxima aula. A tia morre de saudade. Um beijo bem grande, meus amores. Tchau!